Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo à igreja, no nome de Jesus, amém, amém. Vamos ler, por favor, as Sagradas Escrituras nesse momento, capítulo 1 do livro do profeta Jonas, 1, de 4 a 17, vamos lá? Jonas 1, de 4 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu, e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bondoso Deus, rogamos mais uma vez ao Senhor, por misericórdia, que a palavra lida do Senhor neste momento transforme a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver, Senhor, para a Tua glória. Fale a cada alma presente aqui nesta manhã, pelo poder e a habilidade da Tua santa palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como Deus age em meio à nossa desobediência? Como Deus age em meio à nossa desobediência? Ele age, a resposta é, revertendo a nossa insensibilidade espiritual. Note bem essa expressão, insensibilidade espiritual, porque nós vamos falar bastante sobre essa expressão no sermão de hoje. Ele age revertendo a nossa insensibilidade espiritual. Por quê? Porque quando pecamos, nós estamos espiritualmente insensíveis, nós estamos duros, nós estamos com a mente cauterizada. E hoje nós vamos ver as consequências de estarmos espiritualmente insensíveis, e o intrigante é que essa insensibilidade, que diríamos é própria de ímpio, acontece com um crente, acontece com gente que se diz cristã. Insensibilidade que acontece e aconteceu não somente com Jonas, mas que acontece comigo
e com você. Jonas estava, nesse momento, insensível espiritualmente falando. O nosso personagem, como eu disse, é Jonas. E como nós vimos no sermão anterior, Jonas ele embarcou, vocês se lembram? Naquele barco que estava prestes a rumar para Tarsis, e estava indo tudo bem, muito obrigado. Vocês se lembram? Jonas encontrou um barco para o destino que ele queria. Deus mandou ele ir para Nínive, ele decidiu ir para Tarsis. Tinha um barco pronto a ir a Tarsis, tinha que pagar passagem. Jonas bateu a mão no bolso, tem o dinheiro, pagou a passagem, embarcou no navio e estava indo tudo bem, graças a Deus. Quem sabe lá no convés do navio, Jonas estava cantando assim: meu barco é pequeno e grande é o mar, Deus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem, pra Tarsis ninguém me detém. Gravaram aí o corinho? Vamos cantar junto comigo? De novo, vamos lá. Meu barco é pequeno e grande é o mar, Deus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem, pra Tarsis ninguém me detém. De certo, Jonas ele achou que Deus estava cuidando de todos os detalhes para ele não ir a Nínive, mas ir a Tarsis. Errado. Como eu disse no sermão anterior, portas abertas não significa querer de Deus ou aprovação de Deus para os acontecimentos das nossas vidas. Deus manda nada mais, nada menos que uma tempestade, como uma vara disciplinadora para tocar o coração e a mente insensíveis do seu servo Jonas. Vejam o que aconteceu então aí no versículo 4, logo depois que Jonas embarca no navio para Tarsis. Versículo 4 então, vamos seguir o que nós lemos hoje. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta, mas tão violenta, e a intensidade é minha, tá? O texto não repete não, tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, Deus, quem mandou? Deus manda uma tempestade surrar o barco que Jonas estava. E essa tempestade, eu preciso dizer para você que a tempestade é como que um recurso pedagógico. Essa tempestade não foi uma coincidência. Poxa, justamente no barco de Jonas, né? Que coincidência. Não foi uma coincidência, só porque tinha um crente lá dentro. Não foi apenas um fenômeno natural. A tempestade foi sim um recurso pedagógico, ou seja, um recurso que passou a ensinar Jonas, e um recurso pedagógico nas mãos de quem? Quem mandou a tempestade? Deus. A tempestade, ela é vista como algo muito ruim. Por quê? Porque revela o desagrado de Deus quanto à desobediência de Jonas. A tempestade revelou a desaprovação no coração de Deus quanto à postura e à desobediência do profeta Jonas. Mas a tempestade também vai mostrar o amor e a paciência de Deus em trazer de volta esse filho, em trazer de volta para si esse servo, em trazer de volta esse profeta desobediente e teimoso. A tempestade tem um propósito de causar medo, sim, naqueles que sofrem os seus ataques com a finalidade, quem sabe, de despertar ao arrependimento aqueles que Deus quer repreender. A tempestade fez isso com Jonas. E não somente com Jonas. A tempestade fez isso com os marinheiros que estavam no barco. A tempestade mexeu com os marinheiros. Olha o versículo 5. Então, os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Nessa hora não existe ateu, né? Nesse momento, quando tem um pitbull na frente, acredita-se em qualquer divindade, né? Já falaram para um ateu certa vez, quando você se deparar com uma coisa ruim, ou uma doença, ou quem sabe um pitbull bem raivoso na sua frente, você vai pedir para quem? Aí o ateu falou assim: eu vou pedir para Deus, vai que Ele existe. Nessa hora,
de tempestade, não existe ateu. Os marinheiros, eles clamavam para os seus deuses, e Deus de fato mandou essa tempestade. A tempestade abalou também esses marinheiros que sabiam lidar com esse tipo de acontecimento marítimo. Com certeza, esses marinheiros eram experientes, eles sabiam como lidar com isso, mas a tempestade foi de tal forma violenta que deu medo até quem sabia lidar com isso. Mexeu com os corações dos ímpios marinheiros também, eles ficaram com muito medo. Os marinheiros ímpios, prestem atenção, estavam de certa forma sensíveis e clamavam, eles oravam cada um ao seu Deus. Vocês perceberam? A tempestade foi de tal forma violenta que eles com medo passaram a clamar, a rezar, a orar aos seus deuses. Tocou em algo dentro dos marinheiros a ponto deles procurarem, buscarem alguém, algum ser superior a eles, para cessar aquele mal que estava surrando o barco, a ponto do barco se despedaçar. Os marinheiros ímpios passaram a orar a alguma divindade. Todavia, Jonas, não. O crente não fez isso. Olha o versículo 5. Jonas, porém, continua o versículo 5. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Jonas, e esse descer ao porão do navio é algo intencional no sentido de estar mais longe de Deus. Ele foi lá para baixo, intencionalmente ele quis ir para o porão do navio, e lá de certo tinha alguma câmara para ele poder descansar. Ali havia se deitado. Em meio à tempestade, Jonas conseguiu arrumar a sua cama, se deitou e dormia, mas não dormia um sono leve, ele dormia profundamente. Dá para acreditar? Numa tempestade como essa, registrada pelo profeta Jonas, Jonas dormia profundamente, com a boca aberta, quem sabe babando. Não conseguiu acordar. A tempestade não tocou Jonas nesse momento. Irmãos, a tempestade não perturbou, sequer incomodou Jonas nem um pouco. O texto mostra que ele dormia com um sono profundo. Os ímpios oravam cada um aos seus deuses, porém o crente ele não quis orar e ele preferiu dormir. Por quê? Porque ele não estava bem com Deus. Ele não estava bem com Deus. O crente, quando não está bem com Deus, quando está vivendo uma vida em pecado, e conforme o contexto, ou o conteúdo, o enfoque dessa mensagem nessa manhã, ele estava espiritualmente insensível, o crente não ora. Não ora. Ou vai me dizer que quando você está em pecado, você ora abertamente e sinceramente a Deus? É verdade que a gente faz aquelas orações bem formais na hora da refeição e na hora de dormir, mas se estamos em pecado, não existe um relacionamento sincero, livre, limpo diante de Deus, porque sim, algo incomoda aqui dentro, algo nos quem sabe, impede de termos um relacionamento livre, limpo e sincero diante de Deus, até o ponto em que Deus toque em nossos corações para nós orarmos sinceramente ao Senhor, dizendo: Pai, me perdoe, eu pequei. Até aí, a gente dá aquela embromada, faz aquela cara comprida, vai no culto mesmo pecando, faz as orações formais, vive aquela vida religiosa, mas nada está bem. Agora preste atenção numa coisa muito importante aqui. A tempestade, como uma circunstância ruim, e de fato foi uma circunstância ruim, é uma das formas de Deus tratar e trazer de volta, produzir verdadeiro arrependimento em suas ovelhas desgarradas, em seus filhos pródigos, em seus servos teimosos. A tempestade foi algo providencial da parte de Deus, como uma circunstância ruim, para tocar no coração do filho dele que estava ali dentro do barco. Eu citei o filho pródigo. Vocês se lembram da passagem do filho pródigo? Naquela parábola que Jesus conta? O filho pródigo estava perdido lá na cidade, no mundo, e ele foi tocado por Deus através do quê?
Ele passou extrema fome, miséria, e quando ele começou a comer comida de porco, e ele se lembrou que lá na casa do seu pai tinha abundância de comida, ele falou: o que eu estou fazendo? Pequei contra o Senhor. Oh, Senhor, quero me arrepender. Aqui Jonas, a tempestade, nesse contexto de Jonas, é a mesma coisa. É bem verdade, você precisa entender uma coisa. Nem toda circunstância ruim é vara disciplinadora de Deus. Não é isso. Nem toda circunstância ruim na sua e na minha vida é vara disciplinadora de Deus. Mas, anote isso se você puder. Toda circunstância ruim é sim agir de Deus com um propósito proveitoso. Toda circunstância ruim é sim agir de Deus com um propósito proveitoso. Quem sabe para levar a gente a estar mais sensível espiritualmente, para quebrar os nossos corações e estarmos mais maleáveis nas mãos de Deus. Sim, esse é um lado, quem sabe, da providente tempestade que está acontecendo na sua vida hoje. Mas também, sim, circunstâncias ruins, tempestades, são enviadas por Deus para nos disciplinar mesmo, porque nós estamos pecando e Deus sabe como nos chacoalhar. Como uma tempestade forte, para varrer o nosso barco, para quebrar as madeiras do nosso barco tão duro. Sim, circunstâncias ruins são providência de Deus para nos disciplinar, gerando tristeza em nossa alma e para expor o nosso coração duro e desobediente e nos levar ao quê? Para que a circunstância ruim chega na sua e na minha vida quando nós estamos pecando? Para quê? Para Deus nos destruir e falar: está vendo como eu falei para você que você é pecador? Saia daqui, vai para o inferno. Não, as circunstâncias ruins são enviadas por Deus para quebrar os nossos corações e para nos levar a um arrependimento e uma volta para Ele. Deus não está nos enxotando dele quando nos manda circunstâncias ruins para nos disciplinar. Pelo contrário, como um pai amoroso, ele chega perto de nós e com a mão estendida: filho, eu vou ter que te corrigir, vai doer, mas é para você vir mais próximo de mim, para você se arrepender do mal que você está fazendo e cair em si. Circunstância ruim, disciplinadora. É isso que o apóstolo Paulo ensinou na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Abra lá comigo para você ler, conferir o texto. 2 Coríntios 7, 10. 2 Coríntios 7, 10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz Olha lá. O que Deus produz? Arrependimento através do quê? De tristeza enviada por Ele. O que a circunstância ruim que quem sabe você está passando hoje causa no seu coração? Alegria, regozijo. Ah, Senhor, que bom que eu estou passando essa hora difícil, de doença, de enfermidade, de problemas financeiros. Circunstância ruim é vara para Deus nos produzir em nós tristeza e, consequentemente, arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ou seja, essa tristeza é proveitosa. Essa tristeza, no final do processo, você vai dizer: Senhor, muito obrigado por aquela hora tão difícil que o Senhor me fez passar, porque quebrou o meu coração, porque me fez arrepender dos meus pecados, porque me fez voltar para Ti. E olha só, você passar pelas horas difíceis de dor, de sofrimento, de tristeza, das tempestades da vida, não causa pesar, mas causa gratidão. Ponto e vírgula. Mas a tristeza do mundo produz morte. Aí Paulo separa aquela tristeza, que muitas vezes é a tristeza produzida pelo pecado. A tristeza produzida pelo pecado causa morte, não é? E muitas vezes essas tempestades estão ocorrendo ao nosso redor, circunstâncias difíceis, circunstâncias doloridas, mas nós estamos tão insensíveis e achando que está tudo bem, achando que não é com a gente. Estamos tomados pelo sono profundo da teimosia e pelo falso senso de correção e autojustiça. A insensibilidade é tamanha que nós temos um falso senso de
correção, ou seja, nós achamos que estamos certos fazendo o errado. Loucura essa, né? É, loucura do seu e do meu coração, pecador. Fazendo o errado, nós achamos que estamos certos. Senso de correção, entre aspas, e um senso de autojustificação, ou seja, tudo bem, eu estou pecando, mas eu estou pecando porque eu preciso disso ou daquilo. Senso de autojustificação. Por quê? Porque o coração está petrificado, o coração está endurecido, o coração está insensível, espiritualmente falando. Por isso que Deus manda essas tempestades para quebrar o barco do nosso duro coração. O pastor Stuart Olyott, comentando esse capítulo 1, naquele livretinho sobre Jonas, ele fala a respeito dessa insensibilidade inacreditável de Jonas. Presta atenção que eu vou ler a frase de Stuart Olyott, presta atenção. Ele, Jonas, estava dormindo porque é possível, mesmo para uma pessoa redimida, ou seja, uma pessoa salva, ser tão insensível espiritualmente, que ainda que Deus esteja gritando em sua direção, e ainda que os não convertidos estejam cientes disso, ou seja, até ímpio está vendo que você está errando, essa insensibilidade é tal que essa pessoa não ouvirá nem sentirá nada. Situação de Jonas. E aqui ímpios dão aula de piedade a um crente. Olha o versículo 6, acompanha aí. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Nessa tempestade? Desse jeito que o barco está sendo surrado por essa ventania? E você está aí dormindo? E dormindo pesado? Levante-se! Agora o ímpio ensina o crente, né? Invoca o seu Deus. Crente, está na hora de você orar. Que vergonha, né? Crente, levante, invoca o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Irmãos, o capitão do navio entende que naquele momento orações deveriam ser feitas e ele corre para Jonas e fala para Jonas: acorda, cara, você precisa orar. Veja que aqui é Deus usando um ímpio para mexer na insensibilidade e despertar o crente ao arrependimento. Ei, crente, vai ser bom você ir à igreja. Muitas vezes ímpios estão falando para você, crente, que está frio no relacionamento com Deus, que está insensível espiritualmente falando, e ímpios estão falando para você: ei, vai ser importante você ir na sua igreja, hein? Faz tempo que você não vai lá. Estou vendo você sair sempre comigo, você não tem compromisso com a sua igreja, não? Às vezes o crente fala para o ímpio, fala para o crente: você não ora? Nunca vi você orar. Você lê a Bíblia, crente? É importante você ler a Bíblia, viu? Eu sou ímpio, não, eu não leio, mas você é crente, você tem que ler. Acorda, para de ficar essa casca de religiosidade e está na hora de despertar. É ímpio falando para crente, tá? Que vergonha. E a narrativa continua com uma coisa muito interessante aqui. Depois que o capitão do navio acordou Jonas, falou para ele orar, e nada mudou, a tempestade continuou violenta, o que os marinheiros fizeram? Bom, eles pensaram: não é possível, nós vamos ter que sortear aqui para ver quem é o culpado para nós estarmos nessa situação que nós estamos, em meio a esta tempestade tão violenta. Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado. Alguma coisa está acontecendo aqui entre nós, e entre nós existe um culpado para isso estar acontecendo. Versículo 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E não é que Deus fez a sorte cair sobre o crente? O crente, Jonas. E não adianta, meu irmão, minha irmã, não adianta, se você é filho, mais dia, menos dia,
Deus age cercando você, encurralando você e pegando você na curva porque você está pecando. E se Deus tem um propósito com a sua vida, e se você é filho, mais dia, menos dia, Ele vai chegar e vai te disciplinar. A não ser que alguém que peque e nada acontece, a vida está indo muito bem, obrigado, nada acontece, quer dizer que é bastardo. O escritor de Hebreus escreve isso a respeito da paternidade divina e a disciplina de Deus sobre os filhos e a falta de disciplina, ou seja, a ausência do agir de Deus sobre bastardos ou não filhos. E isso é muito sério. Isso deve gerar temor em nossos corações. Se as coisas estão acontecendo, está indo tudo bem, e Deus não está te disciplinando, meu irmão, minha irmã, reveja a sua salvação. Se você está pecando e está indo tudo bem, alguma coisa está errada, ou então a Bíblia está com um conteúdo totalmente contrário dessa sua vida. Não acredito nisso. A Bíblia é a verdade. E quando Deus quer disciplinar, e quando Ele quer chegar no filho, Ele sabe como chegar, e Ele chega, e Ele disciplina. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, e os olhares, todos os olhares se voltaram para o crente. O crente. Muitas vezes quando eu estava com os meus irmãos, fazendo bagunça lá no bairro, Rodrigo, você já fez bagunça? Já fiz. Não vou contar aqui, mas já fiz bastante. E aí, de repente, acontece da gente ser pego, porque a gente danificou a casa de um, de outro, e a gente foi pego, e aí quando a gente é pego, a vergonha vem, e todo mundo olhou e olha para o crente, o filho do pastor. Todo mundo olhou para Jonas, a sorte caiu sobre Jonas. E agora vem aquele interrogatório investigativo policial, né? Olha tantas perguntas que os marinheiros jogaram para o colo de Jonas. Versículo 8. Então lhe disseram: você, Jonas, a sorte caiu sobre você, então nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Por favor, fale para nós. Outra pergunta: qual é a sua ocupação? O que você faz, Jonas? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Por favor, nos responda essas perguntas, nós precisamos saber, porque a sorte caiu sobre você, então alguma coisa tem sobre você. Nos responda, por favor. E Jonas, então, encurralado por todos aqueles marinheiros, ele passou a abrir o jogo. Versículo 9, Jonas respondeu: eu sou hebreu. Por que ele fala eu sou hebreu? Porque ele estava ali num barco com a tripulação gentia, quase certeza que todos aqueles marinheiros não eram judeus, não eram hebreus, eram ímpios, eram gentios, eram de nacionalidade não judia, não hebraica. Então Jonas está dizendo assim, eu sou hebreu, ou seja, para o mundo conhecido daquela época, a nação de Israel era o povo que proclamava seguir o Deus verdadeiro. Sim, os hebreus proclamavam seguir o Deus verdadeiro. Então Jonas está dizendo para aqueles ímpios, para aqueles gentios, para aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro, falando assim, eu, apesar de ir na igreja, apesar de ser filho de pastor, apesar de ser crente, apesar de proferir que eu sigo o Deus verdadeiro, eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ou seja, Jonas mais ou menos está dizendo assim, apesar de eu ser hebreu, o povo da aliança, o povo de Deus, eu estou fazendo coisa errada. O Senhor, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E os marinheiros, então, eles colocam a mão na cabeça e falam, o que você fez, meu caro? Versículo 10, então os homens ficaram com muito medo, eles já estavam com medo, aumentou o medo no coração dos marinheiros, e perguntaram a Jonas, o que é isso que você fez, cara? Pois aqueles homens
sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Jonas tinha contado, depois dessa resposta, ele tinha contado que ele estava fugindo da presença do Senhor, porque ele tinha desobedecido a Deus. Deus tinha mandado ele ir para Nínive, muito bem, mas ele decidiu ir para Tarsis. Ele contou isso para os marinheiros, e os marinheiros ficaram com muito medo e disseram para ele: cara, o que você fez? Os marinheiros ímpios, como que falaram assim para Jonas: você está maluco? Você só pode estar de brincadeira. Jonas, se você serve um Deus grande desse jeito, Deus do céu, que fez o mar e a terra, como que você acha que você vai conseguir fugir dele? Os marinheiros com muito mais discernimento do que Jonas, né? O que você está fazendo, cara? Você diz que teme o Senhor, o Deus do céu, Criador da terra e do mar. Ok, você está falando que você está fugindo dele. Me explica, Jonas, como que você consegue fugir desse seu Deus? Olha só a sensibilidade dos marinheiros em detrimento da insensibilidade e quem sabe, da loucura já do crente, do Filho de Deus, que acha que consegue fugir de Deus, mesmo proclamando que segue um Deus soberano, todo-poderoso, onipresente, onisciente, né? Muitas vezes a gente declara tudo isso, mas será que isso de fato é verdade em nossos corações? É isso que eles estão falando. Você teme esse Deus todo-poderoso, Senhor, Deus, Criador do mar e da terra, e você acha que você vai conseguir fugir dele? É ímpio falando grandes verdades para crente insensível que está brincando com o pecado. Os ímpios, eles constataram aqui a explícita incoerência entre o falar e o viver de Jonas. Eles perceberam de cara: Jonas, não tem como, cara. Você está falando que teme esse Deus, mas olha o que você está fazendo. Ímpio falando isso. O Deus de Jonas é o Deus que fez o mar, ok? E Jonas está tentando fugir de Deus pelo mar. O Deus de Jonas é o Deus que fez a terra, e Jonas quer ir para bem longe. Mas o longe na ação de Jonas é o aqui para Deus. Que incoerência, né? Que mediocridade. A sua prática, a sua vida, o procedimento de Jonas não combinavam com o Deus que ele professava crer. Mas não só Jonas é incoerente. Nós também, muitas vezes, agimos incoerentemente com relação àquilo que cremos. Quer ver? Você diz que Deus, o seu Deus, meu irmão, minha irmã que estão me ouvindo agora, o seu Deus é um Deus todo-poderoso, amém? Isso, pode falar. Louvado seja Deus. É sim, todo-poderoso. E que Deus está em todos os lugares, amém? Amém, sim, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, amém? Amém, ok, mas a gente peca com a certeza de que Deus não está vendo. Não sei se com vocês, mas comigo é assim. Que incoerência! Essa era a realidade de Jonas. E depois então de ficarem indignados com a resposta de Jonas, e verem que ele era o culpado por tudo aquilo, os marinheiros, eles fazem outra pergunta para Jonas, e essa foi mais um toque de Deus para quebrar o coração do profeta teimoso. A primeira varada de Deus foi a tempestade, já abalou Jonas, ele viu tudo aquilo, viu o medo dos marinheiros. Primeira varada de Deus foi a tempestade. A segunda varada de Deus, quem sabe, foi a vergonha que ele passou ali em ter sido desmascarado sobre a sua incoerência entre o falar e o viver. Ele foi desmascarado ali no meio dos ímpios. Ok, agora veja a terceira varada de Deus através dessa pergunta do versículo 11. Acompanha aí o versículo 11, vamos lá. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você? E essa pergunta
dirigida a Jonas, foi mais ou menos assim: Jonas, você está errado. Você pecou. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Aqueles marinheiros falaram: o problema está com você, a culpa é sua, você está errado. Como o profeta Natã, repreendeu o rei Davi, quando ele contou, Natã contou aquela história a respeito da ovelhinha, e Davi falou: mas tem que matar, tem que prender esse tal que fez isso com essa família, com essa ovelhinha. O profeta Natã falou para ele assim: esse homem é você. Os marinheiros falaram assim: o que nós temos que fazer com você, Jonas? Porque você é culpado. Você está fazendo coisa errada. Versículo 12. Caminhando um pouquinho mais. Graças a Deus pelo versículo 12, porque a resposta de Jonas no versículo 12 evidencia o início de um verdadeiro arrependimento. Olha aí o que diz o versículo 12. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo. Agora veja essa resposta, que se não fosse o agir do Espírito Santo de Deus, jamais Jonas conseguiria falar, e jamais eu e você conseguiremos falar, senão pela ação do Espírito Santo em nossos corações, nos conduzindo a um arrependimento, a nos abrirmos para Deus, a andarmos na luz com Deus e confessarmos o nosso pecado. Olha essa frase confessante de Jonas: porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. E Jonas então reconhece: eu sou culpado. Mas lançar no mar? Por que lançar no mar? Qual foi a resposta de Jonas lá no versículo 9? Volta um pouquinho a leitura aí no versículo 9. A resposta de Jonas aos marinheiros foi: eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas tinha essa convicção a respeito do seu Deus. Agora ele fala para os marinheiros: me joguem no mar. Sabe por que Jonas faz isso? Era para o mar que Jonas queria ir? Jonas sabia que ele era de Deus e que ele estava rigorosamente nas mãos de Deus. Jonas fala para eles assim: me joguem no mar, me joguem para o mar, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar para Deus, porque em Deus há misericórdia. O rei Davi, quando ele mandou contar o seu exército, ele mandou fazer o censo, está lá registrado em 1 Crônicas, capítulo 21. Davi mandou contar o seu exército, num momento de soberba do seu coração, de engrandecimento. Ele queria ver qual era o seu poder militar. Ele mandou contar então o seu exército, e aí veio um homem chamado Gade e disse que Deus estava triste, Deus não se agradou com essa postura de Davi, e Gade falou isso para Davi. Sabe qual foi a resposta de Davi? Versículo 13 do capítulo 21 de 1 Crônicas. Davi respondeu assim: é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Jonas falou para os marinheiros: me joguem no mar, me joguem para Deus, quero voltar para Deus, porque em Deus há misericórdia. E por que Jonas, como é que a gente sabe que Jonas sabia disso? Olha o versículo 2 do capítulo 4 do livro de Jonas, leia lá comigo, 4:2, capítulo 4, versículo 2. Jonas sabia desse caráter de Deus. Olha só o que Jonas disse. Ele orou ao Senhor e disse, no capítulo 4, versículo 2: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia
que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas sabia que Deus era misericordioso, e nesse momento ele não recorreu a nenhuma outra mão misericordiosa, a não ser a mão de Deus. Eu preciso voltar para Deus. Me joguem no mar. E continuando a história, no versículo 13, a gente vê que os marinheiros, no primeiro momento, eles não atendem a esse pedido de Jonas. Na cabeça deles, eles pensaram o seguinte: se nós jogarmos esse homem no mar aí, servo do Deus verdadeiro, todo-poderoso, criador dos céus, da terra e do mar, esse Deus vai acabar com a gente se a gente jogar esse homem no mar. Versículo 13, o que eles fizeram? Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Esses marinheiros, eles tentaram se salvar por si mesmos, mas alguém tinha que morrer no lugar deles. Pensaram em alguma coisa? Alguém tinha que morrer no lugar desses que tentaram salvar-se por si mesmo. Mas antes de jogarem Jonas no mar, eles fazem uma oração, e que se você estivesse lá no barco, você ia falar: esses marinheiros são crentes, não é possível. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor. Agora a escrita de Jonas é diferente, ele não escreve clamaram aos seus deuses, eles clamaram e no original o hebraico aqui é Yahvé, eles clamaram a Yahvé, o Deus verdadeiro, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer. E aqui há um pedido de salvação pela fé, porque eles não conseguiram se salvar por si mesmos, então eles rogam: não nos deixe perecer. Por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Veja, os marinheiros estavam com um discernimento apurado com relação a Deus. Eles estavam vendo nitidamente que tudo o que estava acontecendo era Deus. Tudo o que está acontecendo é do agrado de Deus. E eu quero dizer para vocês, de acordo com esse versículo 14 e o comentário de inúmeros homens de Deus com relação a esse versículo 14, esses teólogos, comentaristas desse versículo, afirmam categoricamente, considerando a quem os marinheiros dirigiram essa oração, e também considerando o conteúdo dessa oração, vinculado também ao versículo 16, que nós vamos ver daqui a pouco, com todo esse conteúdo bíblico, há firmes evidências de que os marinheiros se converteram crendo no único Deus verdadeiro que salva. Os marinheiros se converteram, fazendo essa oração, orando para o Deus verdadeiro e pedindo por clemência: por favor, não nos permita perecer. Só o Senhor pode nos salvar. E aqui há uma ironia tremenda. Jonas, ele queria fugir da presença do Senhor. Jonas não queria pregar para ímpio. Jonas não queria pregar para os ninivitas, os pagãos lá ignorantes. Ele não queria que os ninivitas fossem salvos, por isso ele foge da presença do Senhor e não prega para os ninivitas, mas aqui nessas circunstâncias, porque Jonas estava ali naquele barco, Deus graciosamente concedeu salvação àqueles marinheiros, apesar de Jonas, a contragosto de Jonas. Deus salva quem Ele quer. E realmente Jonas estava certo quando ele escreveu o versículo 9 do capítulo 2. Vire a página aí. Capítulo 2, versículo 9. Finalzinho do versículo 9. O que Jonas escreveu no finalzinho da sua oração? Ao Senhor pertence a salvação. Meu amado irmão e irmã, se existe uma pessoa aí do seu lado salva, não foi porque você escolheu, certo? Certo. Quem salvou essa pessoa que está aí do seu lado? O Senhor.
Ele é soberano, Ele coloca homem e mulher, Ele coloca rico e pobre, Ele coloca patrão e empregado, um ao lado do outro, todos nivelados, e Ele salva quem Ele quer para dentro do seu corpo. Não é porque a gente escolhe, mas porque Deus soberanamente salva quem Ele quer. Portanto, não faça, eu diria, uma peneira no seu evangelismo. Aquele está na sarjeta lá, vai ser difícil dele ser salvo, olha a vida dele. Fala isso não. Para Deus não foi difícil te salvar, você, pecador terrível como é. Ele pode salvar aquele lá na sarjeta, ao ouvir o evangelho da graça de Deus. Portanto, pregue o evangelho a toda criatura. E o que os marinheiros fizeram então depois de orarem? Eles obedeceram o que cabia a eles. Foram rápidos em obedecer. Versículo 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E o que aconteceu? E a fúria do mar se acalmou. Versículo 16, nós vemos que os marinheiros, agora convertidos, eles agiram coerentemente com o que eles passaram a crer. Olha o versículo 16. Então esses homens temeram muito o Yahvé, o Deus verdadeiro, o Senhor. E o que eles fizeram? Como ato de adoração ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O que é isso? Eles declararam adoração ao Deus de Jonas, ao Deus verdadeiro. E encerrando o trecho então, no versículo 17, nós agora nos deparamos com o peixão, o famoso da história. Nós estamos vendo que o peixe está no escanteio, não está não? Todo mundo fala, o livro do profeta Jonas é o grande peixe. Vocês estão vendo que o peixe está lá no ponto e vírgula da história? Agora nós vamos nos deparar com um grande peixe. Vamos lá, versículo 17. O versículo 17 ele não começa com um grande peixe. O versículo 17 não mostra o poder do grande peixe. O versículo 17 mostra o poder, a soberania, a grandeza, a majestade do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Como começa o versículo 17? Com o grande peixe? Não. O versículo 17 começa, o Senhor. E o que o Senhor fez? Ordenou. Quando você manda o seu cachorrinho sair e ele não sai, você vê que você não tem poder. O seu gato está em cima do sofá e você fala, gato, sai daí, e ele olha para você e continua se lambendo, você vê que você não tem poder. Mas Deus, o Senhor verdadeiro, ordenou o grande peixe. E o que o grande peixe fez? Ordenou que engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus mandou e a baleia, o grande peixe, obedeceu e engoliu Jonas. Queridos, agora caminhando para o final, quando eu falo sobre insensibilidade, eu gostaria que você pensasse comigo a respeito dos nervos, a respeito dos nossos nervos no corpo. Pensa no seu nervo, no meu nervo, nos nossos tendões. Nós temos nervos e tendões que, por meio deles, dessas terminações nervosas, nós somos alertados de que algo está errado, de que está doendo, de que está machucando. Você sabia? Pelos nervos, pelas terminações nervosas, é que nós sentimos as coisas. Sentimos dor. Algo está apertando lá no seu pé, é porque lá tem terminação nervosa, e essa terminação nervosa manda informação para o sistema nervoso central, dizendo, a Joanete está doendo. Por meio de nervos, dos nervos. E esses são alertas do corpo. E se os nervos deixassem de funcionar, como seria? E infelizmente existem algumas doenças que fazem com que os nervos e os tendões, eles deixem de funcionar como deveriam. Por exemplo, a hanseníase, ou a lepra, a pessoa perde a sensibilidade. Ou, por exemplo, alguns tipos de diabetes, a pessoa não sente que se machuca. Ou, por exemplo, dependendo de um trauma, causador de dormência, aquele membro que foi traumatizado por meio, quem sabe, de um acidente, dependendo do trauma, a pessoa perde a sensibilidade naquela região. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque afetou a função do nervo e do tendão. Porque
perderam a sua função, que é sentir. Espiritualmente falando, algo semelhante acontece. Quando os nossos nervos espirituais não funcionam, tristemente nós afundamos no pecado por falta de discernimento. Quando nós paramos de sentir, estarmos insensíveis à prática de pecado, algo muito perigoso passa a acontecer conosco. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele estava insensível por muitos momentos de sua vida, na trajetória dele com Jesus. Vocês se lembram da vida do discípulo e apóstolo Pedro? E chegou um momento em que Jesus falou para ele assim: Pedro, você vai me negar. Mas Pedro falou para Jesus assim: Senhor, o Senhor não me conhece. Todo mundo pode te negar aqui, Senhor, menos eu. Ah, Senhor, o Senhor precisa me conhecer mais. Pedro estava insensível espiritualmente falando. E de fato ele não se conhecia. E chegou um momento em que Jesus estava lá na casa do sumo sacerdote, em que o galo canta pela terceira vez. E se cumpre aquilo que Jesus disse para ele. Naquele exato momento, pelo agir do Espírito Santo, a sensibilidade dos nervos espirituais de Pedro volta. E quando o galo canta, ele se lembra do que Jesus disse. E ao se lembrar do que Jesus disse, Pedro ele percorre o seu olhar. E quando ele olha lá onde Jesus está, sabe quem estava olhando para ele? Jesus. E Jesus não falou nada. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito para ele. E ao olhar, Jesus fitando para ele, aquele olhar de Jesus que foi lá dentro da alma de Pedro, dizendo: Pedro, não falei para você que você não é tão bom assim? Naquele momento, diz a palavra de Deus em Lucas, que Pedro saiu e foi chorar amargamente. Sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Pedro buscou arrependimento. E no caso de Jonas, como que Deus tratou essa insensibilidade espiritual dele? Através de tempestade, através da vergonha que ele passou ali diante dos marinheiros e também pela bocanhada do peixe. Pensa no seguinte, como nós vimos no decorrer dessa pregação, e são 3 pontos para a gente caminhar para o final. A insensibilidade espiritual lá para Jonas e para nós aqui também como crente acontece, gera 3 coisas. Primeiro, a insensibilidade espiritual gera fuga. Nós fugimos de Deus e tudo que se relaciona a Deus. É ou não é? Quando nós estamos insensíveis espiritualmente falando, nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, nós não queremos comunhão, e reunião de igreja e culto, nem pensar, de vez em quando, só quando o pastor liga. Por quê? Porque está insensível espiritualmente. E a insensibilidade que gera essa fuga começa na mente. Isso, consequentemente, vai afetando todas as áreas da nossa vida. Jonas não estava bem com Deus, ele não orou, ele não pediu para Deus livrá-lo daquela tempestade, e ele decidiu fugir. Está aí uma coisa gerada pela insensibilidade espiritual, fuga de Deus. Segunda coisa, incoerência entre o falar e o viver. A gente passa a ser um ser contraditório quando nós estamos insensíveis espiritualmente falando. Nós dizemos que cremos, mas nós agimos como quem não crê. Há uma incoerência no falar e no agir, gera uma pane de identidade espiritual. Gera uma pane. Se diz que teme, por que desobedece? Se realmente reconhece e está convicto de que Deus ama, por que foge? É uma incoerência. Por quê? Por causa da insensibilidade espiritual. E a terceira coisa gerada pela insensibilidade espiritual é a ausência de arrependimento. Todo mundo pode mostrar para a pessoa crente que ela está errada, que está pecando, mas ela não reconhece o erro, não reconhece a verdade da palavra de Deus que está mostrando para ela que ela está errando, e ela não busca mudar a conduta. Insensibilidade espiritual. Esses três pontos que nós identificamos na vida do profeta Jonas. Concluindo então, eu quero dizer para você
e como você está vendo aí, que essa história de Jonas é impactante, não é mesmo? Com essas ironias que a gente identifica aqui no texto, não é? Todavia eu quero dizer que estas ironias não são somente sobre a vida de Jonas. Essas ironias, muitas vezes, acontecem em nossas vidas, e nós estamos, vez por outra, insensíveis espiritualmente. Nós somos o povo de Deus, os filhos de Deus, os crentes que não deveriam fazer tantas coisas que estamos fazendo, mas nós insistimos em fazer. E aqui é uma repreensão de Deus para a sua vida e para a minha vida. Mas eu não quero terminar o sermão somente com uma repreensão e somente com uma admoestação. Até porque o texto, ele não termina dessa forma. O texto do capítulo 1, ele termina com misericórdia, bondade de Deus. Jonas, ele iria morrer naquele mar, não iria? Então, aquela bocada do peixe grande foi bondade de Deus. Aquele agir do peixe engolindo Jonas não foi juízo, foi misericórdia de Deus sobre a vida do profeta Jonas, para trazer Jonas de volta à comunhão com Deus, assim como Deus fez com o filho pródigo, para trazê-lo de volta à casa do Pai. O grande peixe é a demonstração extraordinária de Deus usar tudo aquilo que Ele tem a seu dispor para trazer você de volta para Ele. Por quê? Porque ao Senhor pertence a salvação, e se pertence a Ele, Ele faz tudo para manter a sua salvação, ainda que muitas vezes nós rebeldemente desdenhamos de Deus. A Deus pertence a salvação. Você é salvo? Sim? Sim, louvado seja Deus. Como que você foi salvo? Eu respondo para você, finalzinho do versículo 17. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você se lembra de alguma coisa? Jesus, louvado seja Deus. Mateus capítulo 12, versículo 40. Jesus dizendo: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Meus amados irmãos, essa analogia nos remete a Jesus Cristo, que se entregou para morrer na cruz por nós, permaneceu sepultado por 3 dias, e ao 3º dia, no domingo pela manhã, Ele ressuscitou, louvado seja Deus, vencendo o inferno, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo a condenação em nosso favor, louvado seja Deus. E ao findar o capítulo 1, você viu a compaixão, você viu a misericórdia e a bondade de Deus para com os marinheiros e para com Jonas, não viu? Eu pergunto para você, os marinheiros e Jonas mereciam? Não mereciam. Não mereciam. Portanto, que nessa manhã você e eu saiamos daqui com os nervos espirituais mais sensíveis a qualquer toque de pecado ou sequer tentação, que nós estejamos mais sensíveis. E sabe o que aumenta a sensibilidade espiritual contra o pecado? É quando nós vislumbramos e nós nos lembramos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo em nosso lugar. Porque muitas vezes, quando nós pecamos, nós estamos mandando um recado, que o sacrifício de Cristo não valeu por nada. Algo tem que mudar aqui dentro, quando nós lembramos que Jesus morreu, foi sepultado, permaneceu 3 dias e ressuscitou em nosso favor.
E nós vamos pecar, envergonhando o nosso Redentor? Que saiamos daqui lembrando que é por causa de Cristo que você e eu tivemos e temos compaixão de Deus. Que é por causa de Cristo Deus teve e tem misericórdia de você e de mim. E é por causa de Cristo Deus foi bom e Ele é bom com você, mesmo eu e você não merecendo. Ah, Senhor, quebrante os nossos corações endurecidos. Como o profeta escreveu, reaviva a tua obra, Senhor, e então seremos salvos. É a partir de arrependimento sincero é que vem períodos de avivamento, Senhor. Portanto, conduza os nossos corações a arrependimentos sinceros. Porque não foi pouco o que foi feito na cruz por Ti, Senhor. Foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E o que nós temos feito com isso? Mude a nossa maneira de pensar, Senhor. Transforme os nossos corações. Nos dê verdadeiro arrependimento e tristeza segundo o Senhor, que nos conduz à restauração. Mande mais disciplina sobre as nossas vidas, Senhor, porque precisamos, somos duros. Mande mais tempestades, Senhor, sobre as nossas vidas, porque precisamos, somos teimosos. E louvado seja o Senhor, porque a salvação pertence a Ti. E se somos Teus, e o nosso nome está escrito no livro da vida, para sempre seremos do Senhor. Assim oramos, como igreja, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém.